que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Eu quero começar, irmãos, o nosso culto, esse momento de reflexão da palavra do Senhor, fazendo uma pergunta. Você se considera um seguidor de Jesus? E se considera um seguidor de Jesus, você entende bem esse papel? Você entende bem essa sua designação de ser um seguidor de Cristo? Precisamos entender, irmãos. Precisamos conhecer e conhecer bem essa questão de sermos seguidores de Jesus. Até porque hoje nós vivemos num mundo totalmente confuso, totalmente sincrético, onde cada um quer seguir a Cristo, cada um quer servir ao Senhor da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, e aí há muita confusão, e aí há muitas pessoas perdidas, e aí há muitas pessoas vivendo de si mesmo, do seu próprio pensamento, da sua própria vontade em relação a Jesus, e por isso muitos caminham em passos largos rumo às trevas. Sabe por quê? Essa questão de seguir a Jesus é algo extremamente relevante e importante para nós. Jesus Cristo, ele falou no Evangelho de João, ele mesmo falou lá no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 12, algo extremamente importante em relação à questão do seguir a Cristo, do seguir a Ele. Ele diz lá: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E é interessante, irmãos, que Jesus não diz: olha, eu sou a luz do mundo e quem me conhece ou quem sabe quem eu sou nunca andará em trevas. Ele diz: quem segue a Ele não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Precisamos entender essa questão de sermos seguidores de Jesus. Amém? E para que a gente tenha um entendimento, para que a gente possa nos atentarmos realmente a essa questão e não nos deixarmos levar por grupos, por pessoas que se dizem seguidores de Jesus, mas que fazem isso de uma forma totalmente confusa e contrária à palavra de Deus, é que de fato eu quero falar com você sobre esse tema. Como seguir a Jesus? Vou falar aqui de algumas formas que não devemos seguir e encerrarei dizendo a forma que Ele quer que nós o sigamos. Abra aí a sua Bíblia, meu querido, minha querida, Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62, diz assim, acompanhe a leitura aí comigo. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei, para onde quer que fores? E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro, dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos prostramos em oração, prostrado ante a Tua glória e a Tua majestade, pedindo a direção do Teu Santo Espírito para a ministração da Tua palavra. Esvazia-nos de nós mesmos e encha-nos do Teu Espírito, trazendo revelação e entendimento, Senhor. Guarda esse ambiente, guarda a nossa vida, guarda a vida dos Teus filhos, que nesse momento cultuam o Teu nome comigo, Senhor. Fala, porque queremos ouvir a Tua voz. Livra-nos, Senhor, de toda e qualquer interferência externa, interna, espiritual. Guarda a nossa vida e que estejamos plenamente entronizados com o Teu Espírito e que o Senhor venha nos falar, ó Deus, de uma forma íntima e compreensível, para que possamos, Senhor, sermos cheios da presença do Senhor em nossa vida. Obrigado por tudo, é no nome de Jesus Cristo Nazareno que nós amamos. Amém. Queridos, como eu iniciei falando,
dentre tantos outros papéis que nós temos como cristãos, o nosso chamado também, dos motivos do Senhor ter nos chamado é para sermos seguidores de Cristo. Por quê? Precisamos seguir a Cristo. Jesus, ele precisa de trabalhadores para a sua seara. Jesus precisa de trabalhadores para a sua vinha. E foi por isso que ele fez de nós seus discípulos, seus seguidores. E como seguidores de Jesus, precisamos estar atentos a esse chamado, para não corrermos o risco de nos tornarmos, irmãos, seguidores inaptos ou desaprovados pelo próprio Jesus. Pessoas que muitas vezes até confessam ser seguidores, mas que no fundo acabam confusas, querendo seguir a Jesus, impondo a Ele algo, querendo fazer barganha. Segue a Jesus, mas porque estão dispostas a receber alguma coisa da parte dele. É variado demais o tipo de pessoas ou os grupos que seguem a Jesus. E hoje nós vemos muitas vezes isso, pessoas querendo fazer troca, barganha com o Senhor Jesus. Se auto-intitulam, se denominam seguidores, mas fazem isso e fazem impondo a Cristo. Hoje se chegou ao absurdo de determinar a Jesus, de impor a Ele, de impor ao Senhor condições para segui-lo, para servi-lo. Isso é extremamente contrário à palavra de Deus. A Bíblia, ela nos dá conta de que em todo o seu ministério, Jesus ele sempre foi acompanhado por diversos tipos de seguidores. Vários tipos de seguidores acompanhavam ali o ministério de Jesus. Onde ele passava, multidões o seguiam. Multidões, irmãos, seguindo a Jesus. Mas ele conhecia e conhece os pensamentos e as intenções do coração de cada um. E por conhecer as intenções daqueles que o seguiam, Jesus ele decidiu então pô-los à prova, para saber se de fato era isso que eles queriam. E é através dessa prova que nós podemos perceber, no texto em questão aqui, 3 pessoas que representam aqui, queridos, 3 diferentes grupos de seguidores que não agradaram a Jesus, que não estavam aptos ou preparados para seguir a Jesus. O texto nos mostra esse grupo de pessoas, e é sobre esse grupo de pessoas aqui que seguiam a Jesus no meio da multidão e que era uma forma de seguir que na verdade em nada agradava a Cristo, e nós precisamos estar atentos a isso para que a gente também não venha incorrer aí nesse erro de seguir a Jesus achando que estamos alegrando o coração do nosso Senhor, enquanto na verdade isso não é uma realidade. Precisamos estar atentos em relação a isso. Então notem, vamos olhar aqui no texto esses grupos para que a gente possa saber discernir e vivermos de uma forma que possamos agradar ao nosso Senhor. E o primeiro grupo, irmãos, aqui de inaptos ou de desaprovados por Jesus, que a gente percebe aqui, são exatamente os que valorizam segurança e conforto acima do Senhor. Existe esse tipo de pessoa, esse grupo de pessoas que até querem servir a Jesus, mas que estão valorizando mais a sua segurança própria e o seu conforto pessoal do que a vontade soberana de um Deus que é soberano. Podemos dizer que esse grupo, irmãos, ele aparece aqui de uma forma até oculta, mas ele aparece aqui logo no início do nosso texto. Nós podemos dizer que esse grupo ele é apresentado aqui pela essa primeira pessoa que aparece, ou esse primeiro homem que aparece aqui no versículo 57. O versículo 57 do texto que nós lemos diz assim: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um homem, uma pessoa: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Essa pessoa se apresenta disposto a seguir a Cristo, independente do lugar que ele fosse, para onde quer que ele fosse. Ele estaria disposto a seguir, seguiria com Jesus e jamais o abandonaria, é o que está mostrando o texto. Contudo, irmãos, notem que o texto ele não fala se essa pessoa seguiu ou não a Jesus,
mas pela resposta de Jesus nós podemos entender que esse homem, ele seguia Jesus buscando conforto e segurança. Como eu falei, nós estamos falando aqui de um Cristo, de um Deus poderoso, que nos chamou para seguirmos a Ele e que conhece as intenções dos nossos corações, que sabe do nosso pensamento. A resposta de Jesus aqui, ela nos dá a entender exatamente que esse homem estava disposto a seguir a Jesus, mas preocupado ali com o seu conforto, com a sua segurança. Talvez esse homem se sentisse bem ao lado de Jesus, vendo Jesus fazendo um milagre, abençoando vidas, né? Aquilo ali poderia estar dando a ele um certo tipo de segurança e de conforto, mas quando ele fala, ele expressa para Jesus com a sua própria boca, ele diz para o Senhor: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí entra a divindade de Cristo e fala para ele: olha, as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que será, irmãos, que Jesus está falando isso para esse homem? Ele conhece as intenções do nosso coração. Possivelmente temos aqui uma pessoa que estava preocupada com segurança, com conforto. Quantos de nós, quantas pessoas hoje não estão dispostas, não dizem que querem ser seguidores de Jesus ou discípulos de Jesus, mas estão exatamente preocupadas com isso, buscando exatamente isso: conforto, segurança para a sua vida material, para o seu lar, para a sua casa, como eu já falei, querendo fazer barganha com o Senhor. Queridos, isso é triste demais, mas isso tem sido pregado, isso tem sido ensinado, isso tem sido falado, e as pessoas, de uma forma totalmente errada, têm buscado e se disponibilizando a seguir Jesus dessa forma, nesse sentido, em busca de conforto, em busca de segurança, fazendo uma barganha, uma troca com aquilo que Jesus pode dar. Aí eu vou seguir porque eu sei que Ele pode me dar isso, que Ele pode me dar aquilo, que Ele pode me dar aquilo outro. Essa não é uma forma correta de seguir ao Senhor. Quem assim faz, uma pessoa que segue ao Senhor, colocando a sua segurança própria, o seu conforto, o seu bem-estar próprio acima do Senhor, não é apta para ser um seguidor de Cristo, não é aprovada por Cristo. E com certeza o Senhor não tem prazer naqueles que assim procedem. Nós não fomos chamados ao conforto, nós não fomos chamados a vivermos uma vida de regalia, de total conforto sobre a face dessa terra. Pelo contrário, o Senhor nos alerta que no mundo teremos aflições. O Senhor disse que muitas seriam as aflições dos justos, do Salmo 34. São inúmeras passagens que o Senhor nos mostra que não teríamos conforto nenhum nesse mundo. Até porque estamos vivendo num mundo que é nosso inimigo. Estamos vivendo num lugar, numa pátria que não é nossa. Somos cidadãos dos céus, do reino dos céus. Então estamos como forasteiros, aqui no mundo o qual não pertencemos e que vai fazer de tudo para nos levar a sofrer. Então, conforto, seguir a Jesus somente pelo conforto, pelas coisas que Ele pode dar, é uma insensatez, porque isso não é bíblico e isso não agrada ao Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, Ele não teria lugar para repousar, e assim foi na sua vida. Nem no momento do seu nascimento Ele teve conforto, irmãos. Então, você pensa em seguir a Cristo somente pelos confortos, pela segurança que Ele pode dar em termos materiais, saiba que isso é desagradável ao Senhor. Precisamos buscar a direção do Senhor para seguir a Ele da forma que Ele quer que nós o sigamos. Então Ele precisa estar acima do nosso bem-estar próprio. Precisamos estar dispostos não somente a servir a Cristo, mas, se preciso for, padecermos por Ele, entregarmos a nossa vida por Ele. Amém, queridos? Segundo tipo de seguidores que não agradam a Jesus, para a gente entender aqui, segundo o nosso texto, irmãos, são os que dão preeminência à família acima do Salvador. O que é preeminência, pastor? Você sabe o que é preeminência? Preeminência é qualidade de preeminente, superioridade, primazia, primado. Resumindo tudo, prioridade. Alguém ou alguma coisa é prioridade na vida desse tipo de seguidor. Tem alguma coisa que está ali ocupando o primeiro lugar na vida desse seguidor de Jesus.
que é mais importante, que tem a primazia, que tem a prioridade, que vem antes de Jesus, para ficar mais claro. Versículo 59, olha só, irmãos, o versículo 59 do nosso texto diz assim, em um outro grupo, uma pessoa que representa esse grupo aqui, de pessoas, de seguidores aqui, que dão preeminência, que dão prioridade à família, né? Ou a pessoas acima de Jesus. Olha o versículo 59 do nosso texto, diz assim, e disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Olha só, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Esse versículo aqui, irmãos, mostra-nos outra pessoa inapta para seguir a Cristo, outro grupo de pessoas inaptas. Isso porque esse tipo de seguidor que coloca alguém ou alguma coisa entre ele e Deus não está aprovado por Deus, irmãos, para seguir. Sabe por quê? Porque nada e nem ninguém deve estar entre você e Jesus. Nada e nem ninguém deve atrapalhar a tua comunhão e a tua relação com Jesus. A primazia, a prioridade na vida de um verdadeiro seguidor de Jesus deve ser o próprio Jesus. Amém? Deve ser Jesus e a sua santa vontade. Então, temos que tomar cuidado. Existe alguém entre nós e o nosso Salvador? Será que nós estamos aqui como essa pessoa, preocupada, né? Até quer seguir, né? Ele está até disposto a seguir, mas ele diz, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Está preocupado com questões dessa terra, com pessoas. Irmãos, nós não estamos aqui dizendo para você abandonar um pai, uma mãe, no momento de dificuldade. Nós não estamos aqui dizendo, esse texto não diz para você abandonar um ente querido no momento ali de luto, numa partida desse mundo, não é isso. Não, eu tenho que seguir Jesus e abandonar meus pais, não fazer enterro, não é nada disso. O sentido aqui é o valorizar a Cristo acima de tudo e de todos. É deixarmos de olharmos para as circunstâncias humanas, para as coisas desse mundo, e nos voltarmos para o céu, para as coisas divinas, nos voltarmos para a vontade daquele que nos chamou, que nos recrutou para que nós pudéssemos seguir a Ele. É a questão da primazia, da prioridade. Aonde está o teu coração? O que tem sido prioridade na tua vida? São teus filhos? E aí, irmãos, não é, mais uma vez eu volto a dizer, não é que você tem que abandonar os seus filhos, é que muitas vezes nós priorizamos tanto as pessoas e as coisas desse mundo e nos esquecemos do Senhor. Nós colocamos tudo ao quadrado, ou a 10ª potência, elevado à 10ª potência, em primeiro lugar do que o nosso Deus. Se tem um aniversário, precisamos nos preocupar com o aniversário dessa pessoa porque nós amamos, nós fazemos festa, nós comemoramos, mas quando temos que resolver as questões ali da igreja, do Senhor, os assuntos pertinentes ao reino, a gente não dá tanta importância. É isso que o Senhor está dizendo. O coração do verdadeiro discípulo de Jesus, que está disposto a seguir Jesus, deve priorizar Cristo, deve colocar Jesus em primeiro lugar, deve colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a questão. Não medimos esforços para fazer nada em prol daqueles que nós amamos nessa terra. E vemos tanta dificuldade e nos arrastamos tanto para fazer a obra do Senhor. É isso. É nesse sentido. É esse tipo de seguidor ou de seguir a Cristo que desagrada ao Senhor. Onde Ele não tem a primazia, onde Ele não tem a preeminência, onde o Senhor não tem o primeiro lugar, não ocupa o primeiro lugar. Isso desagrada ao Senhor. E nós temos que tomar cuidado, irmãos. Isso é muito sério. Porque muitas vezes nós fazemos isso, colocamos tanta coisa, tem tanta prioridade, tem tanta coisa entre nós e Deus, entre o Senhor e a nossa vida. Muitas coisas vão aí ficar entre nós e Deus, e nós precisamos saber o que é mais importante. Aonde está o nosso coração? Aonde deve estar o nosso coração? De que forma devemos seguir a Cristo? Somente sabendo que Ele existe? Somente dizendo que conhecemos? Não. Precisamos de fato seguir a Ele. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então, cuidado. Pense, reflita. O que tem sido prioridade na sua vida? O que está entre você e Deus? Eu preguei aqui, se não me engano, na semana passada, falando dos astarotes, deuses, outros deuses, né?
na vida das pessoas e julgamos muitas vezes aqueles que seguem a estátuas, né? que seguem a deuses mortos, né? No nosso pré-julgamento. E nós, tantas vezes, temos tantas coisas entre nós e Deus que acabam sendo deuses minúsculos na nossa vida e nos afastam do Senhor. Precisamos tomar cuidado. Primazia, prioridade de Cristo. Se eu sigo a Cristo, se eu fui chamado com esse propósito, entendo isso, a minha prioridade deve ser Jesus. E nós falhamos muitas vezes, irmãos. Eu falho. Nós falhamos, nós precisamos reconhecer o nosso erro e pedir, Senhor, ajuda-nos a sermos verdadeiros seguidores do Senhor, onde o Senhor tem a preeminência, onde o Senhor tem o primeiro lugar, onde o Senhor tem a primazia em nossa vida. Precisamos orar nesse sentido e pedir ao Senhor que Ele venha de fato e assuma o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Pois bem, queridos, terceiro tipo de seguidores que não agradam a Jesus e que o texto aqui nos mostra são os que olham para trás, para a velha vida, para a velha natureza. Os que retrocedem. Olha o versículo 61 do nosso texto, diz assim: disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Olha só, irmãos. Eu vou seguir o Senhor, mas deixa ele lá. Deixa eu despedir. Olhou para trás. Lembrou que tinha gente na casa dele para se despedir. Queridos, nós temos que tomar cuidado com essa questão do olhar para trás. Lá em Gênesis 19, versículo 26, diz que a mulher de Ló, ela se converteu, né, se transformou em uma estátua de sal. Sabe por quê? Olhou para trás. O texto não fala o que ela estava procurando lá. Mas a ordem do Senhor foi que os olhos estivessem fitos na frente, no caminho, na ida, que o Senhor apontou, que era o caminho do escape, o caminho da saída, o caminho da salvação. Porque quando os anjos foram lá e tiraram Ló com a sua família ali e apontou, o caminho estava apontando para ele o caminho da salvação, irmãos. Porque aquela cidade foi destruída. E a ordem determinada foi: não olhe para trás. Não olhe para a velha natureza, não se preocupe com o que está para trás, não se preocupe com o que passou, não desanime, olhe para frente. Olhe para frente, o caminho da salvação é para frente, é para o alto, é para a cruz. Não olhe para trás. Mas tem grupo de seguidores, ou que se dizem seguidores, que estão, ou que insistem em olhar para trás, para a velha natureza. Deus não tem prazer, meus irmãos, naqueles que retrocedem. Não tem. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz, olha só, a questão de olharmos para trás, de desanimarmos, olharmos para a nossa velha natureza, recairmos. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor em Hebreus 10, 38. Diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recair, olha só, a minha alma, recair, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, é o que diz a palavra do Senhor. Efésios 5, 17 diz, né, para não sermos, né, insensatos, mas entendermos a vontade de Deus. Então, irmãos, precisamos entender a vontade do nosso Deus. Deus está mostrando, não olhe para trás, não volte à sua velha natureza, não desanime. Né? Uma vez que nós colocamos, meus irmãos, a mão no arado, como verdadeiros seguidores de Jesus, nós precisamos concluir a obra a nós confiada, sem olharmos para trás, sem desanimarmos, olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, que é aquele que nos chama para seguirmos a Ele. Amém? Nada nem ninguém deve nos fazer olhar para trás ou desanimarmos dos propósitos divinos do Senhor para a nossa vida. Nada, meus irmãos, nem ninguém. O olhar do crente tem que ser para frente. O olhar do crente tem que ser para a cruz. E existe aí, temos visto cada dia mais, crentes desanimando da sua caminhada cristã, dando ouvido à sua velha natureza, voltando ao passado. A Bíblia fala algo muito forte em relação a isso. A Bíblia nos adverte de uma maneira extremamente dura em relação ao voltarmos atrás.
ao paralisarmos a nossa vida cristã e voltarmos a fazer tudo aquilo que fazíamos antes de conhecer Jesus ou antes de Jesus entrar na nossa vida. É como a porca lavada que volta aos pojadores de lama, diz a palavra. É como o cão que volta ao seu próprio vômito. Irmãos, isso é muito sério. O propósito nosso, uma vez que Cristo entrou em nossa vida, é prosseguirmos, continuarmos, lutarmos e não pararmos, e muito menos olharmos para trás. Se somos seguidores, que sejamos seguidores dispostos a não tirarmos a mão do arado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, texto muito conhecido, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, firmeza e constância e abundância na obra do Senhor. Nunca desânimo, nunca paralisarmos, nunca olharmos para trás, nunca assumirmos novamente a nossa velha natureza. Porque é isso que o inimigo quer. Ele trabalha todos os dias para que nós voltemos à nossa velha natureza. Nós temos um Espírito Santo, ou o Espírito Santo no singular, o Espírito de Deus que nos molda, que nos guarda, que nos induz a andarmos no caminho do Senhor. Mas também nós temos o mundo, as circunstâncias do mundo, as coisas mundando, que fazem de tudo para nos envolver e fazermos tirar a mão do arado, olharmos para a nossa velha natureza. Tem pessoas que se dizem ainda seguidores de Jesus e que estão nessa pegada aí de seguir a Jesus dessa forma, olhando para trás, para a velha natureza, lembrando-se do que está lá atrás, daquilo que já passou. Tem gente lá, tem alguém lá, tem coisas lá para ser resolvidas. Não. Jesus te chamou para olhar para frente, para olhar para Ele, para olhar para a sua cruz. Não desista, não pare. Vale a pena, não é em vão. Não é em vão pelos resultados que colheremos daquilo que fazemos para o Senhor, e não será em vão na sua própria vida. Porque você, sendo firme, constante e abundante na obra do Senhor, você herdará a vida eterna. Nós herdaremos a vida eterna. Nunca será em vão. Vale a pena. Amém? Pois bem, meus amados, falamos aqui de 3 grupos, 3 grupos de seguidores que em nada agradam ao Senhor, e nada agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu não quero encerrar dessa forma, falando só de grupos que desagradam ao Senhor. Eu quero falar aqui que existe um grupo de seguidores que estão dispostos a seguir Jesus de uma forma que agrada a Ele, uma forma diferenciada, e a forma que Jesus quer que nós façamos. Se você é seguidor, você precisa entender essa forma que Jesus quer que você o siga. E nós vamos encontrar esse grupo de seguidores aqui num outro texto bíblico, um outro evangelho, que é o de Mateus, no capítulo 4, Mateus 4, versículo 17 ao 22. Mateus capítulo 4, no versículo 17 ao 22, irmãos, diz assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram. Queridos, nós temos aqui 4 homens, o relato de 4 pessoas: Pedro, André, Tiago e João. 4 pessoas, 4 homens que largaram tudo, se desprenderam de tudo para seguir a Jesus. Deixaram tudo, irmãos, imediatamente.
e foram seguir ao Senhor. Verdadeiramente aqueles homens, eles se arrependeram dos seus pecados, da sua vida, se arrependeram de tudo que faziam de errado e mergulharam de cabeça no reino de Deus. Nós vemos aqui pessoas verdadeiramente convertidas, arrependidas e que mergulharam no reino de Deus. O versículo 17 do nosso texto diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esses 4 homens se arrependeram verdadeiramente e mergulharam, de fato, eles mergulharam nesse reino proposto por Jesus. Não existirá, meus irmãos, de fato, não existirá alguém ou algum seguidor que alegre mais o coração de Cristo do que aqueles que estão dispostos a largar tudo por Ele e pelo seu reino. Amém? Tudo. E quando eu digo largar, como esses homens fizeram, irmãos, mais uma vez eu torno a dizer, é priorizar. Não é você abandonar sua vida, não é você abandonar sua família, não é você abandonar suas responsabilidades terrenas. Vivemos num mundo, irmãos, onde nós temos responsabilidades. Nós somos dotados de responsabilidade, de coisas para fazer e que precisamos fazer e fazermos bem. Contudo, nada disso pode ser muito melhor executado do que o nosso serviço a Cristo. A prioridade do reino de Deus. E esses homens fizeram isso. Jesus só falou: siga-me, e eles seguiram e viveram. É esse tipo de seguidor que Jesus quer, que prioriza o seu reino, que vive para Cristo, que coloca a vida à disposição do Senhor, que não olha para os seus problemas, que não olha para os seus afazeres, que não olha aqui, né? Imagina esses camaradas aqui pensar, se eles estavam ali trabalhando, porque se eu for, quem vai botar o sustento na minha casa? Se eu for, quem vai trazer o peixe? Se eu for, quem vai fazer isso? Eu não posso fazer isso, pastor, lá no reino de Deus, na igreja, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, tantas coisas estão entre nós e Deus quer a prioridade do seu povo, Deus quer o coração do seu povo, Deus quer que nós nos arrependamos, irmãos, da nossa velha natureza, da nossa velha forma de ser e vivamos verdadeiramente para Ele, como discípulos, como servos, como alguém que não tem nada entre nós e Deus. E hoje é difícil encontrarmos esse tipo de seguidor que larga tudo, que está disposto a largar tudo e viver para a glória de Deus, para o reino de Deus, mergulhar de cabeça no reino de Deus, como o Senhor quer que nós mergulhemos, irmãos. Precisamos fazer isso. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Temos aqui um grupo de homens que representa de fato aqueles que verdadeiramente são seguidores de Jesus. Eles largaram tudo. Você prestou atenção no que aconteceu com esses homens? Versículo 18 diz: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Eles não largaram somente o seu trabalho, deixaram ali o seu pai. E não significa que eles deixaram de amar seu pai. O amor pelo pai continuava. Mas eles mergulharam de cabeça no reino de Deus. Eles se entregaram a Cristo. Estiveram dispostos ali, colocando à disposição do Senhor as suas vidas. A prioridade não era a sua segurança, a prioridade não era o seu conforto, a prioridade não era a sua comida, a prioridade não era o seu bem-estar, a prioridade não era nada daquilo que nós já falamos até agora e que o Senhor desaprova. Sabe qual era a prioridade desses homens? O reino de Deus. O reino de Deus. Jesus estava pregando, anunciando o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. E o desejo daqueles homens, sabe qual foi, irmãos? Fazerem parte desse reino. E esse deve ser o nosso desejo como seguidores de Jesus. Fazermos parte do reino de Jesus. Ainda que aqui na terra, esse desejo deve pulsar dentro do nosso coração. Deve arder dentro do nosso coração. Então, cuidado. Cuidado com que tipo de seguidor você tem sido. O que tem sido prioridade na sua vida? Existe alguma coisa entre você
e Deus, entre você e Jesus, temos que tomar cuidado, irmãos. Jesus nos quer de coração puro, de coração limpo, de coração desejoso, de coração temente, disponibilidade, voluntariado. O Senhor conta com aqueles que são voluntários. E quando Ele não encontra voluntários, e quando Ele não encontra seguidores dispostos a viverem a sua vontade, quando Ele não encontra seguidores dispostos a colocar em prática as obras desse reino que Ele implantou, que é o reino dos céus. Será que Ele tem encontrado? Encontra. E cada dia mais tem encontrado pessoas inatas e indispostas a fazer a sua vontade, infelizmente. A tal ponto, isso vem de uma forma tão crescente, esses grupos de pessoas que seguem a Cristo da forma que eles bem entendem e que não estão nem aí para o que o Senhor fala, vem crescendo de tal forma que a palavra de Deus nos adverte, dizendo: quando o Filho do Homem vier, por acaso, Ele encontrará fé na terra? Ainda existirá fé na terra, fé genuína? Será? A coisa está de uma forma, irmãos, terrível. Muitos se dizem seguidores, mas que tipo de seguidores Jesus tem encontrado quando Ele olha para você? Que tipo de seguidor é você que está aí me ouvindo? Que tipo de seguidor tem sido eu? Cada um de nós. Precisamos entender, de fato, como que o Senhor quer que nós o sigamos. Qual tem sido a nossa prioridade? Queridos, Cristo, e eu quero deixar isso claro, quero encerrar aqui dizendo para você isso, quero concluir dizendo que o Senhor, Ele é claro quando Ele distingue esses grupos aqui, Ele coloca para essas pessoas aqui, olhando para a intenção do coração e vendo quem estava ali disposto a ir olhar para trás, a priorizar mais o seu próprio conforto, a se preocupar mais com pessoas ou com alguma coisa do que o reino de Deus. Cristo, Ele faz isso, sabe por quê? Porque Ele, e somente Ele, tem o poder e a autoridade de aprovar e de reprovar. Ele tem esse poder, essa autoridade. Ele aprova e desaprova. Ele nos encontra aptos ou inaptos, aprovados ou desaprovados por Ele. E aí, quando Ele desaprova, a gente precisa entender isso. Ser desaprovado por Deus, ser desaprovado por Jesus é não ser aceito por Ele. Essa é a realidade. Muitas vezes a gente precisa ouvir a realidade, ser confrontado com a realidade, porque essa é a realidade. Não ser aprovado por Cristo, irmãos, é não ser aceito por Ele. E Ele tem a autoridade de nos julgar e fazer essa distinção. Ele faz a distinção do trigo, do joio, dos aprovados, dos desaprovados, dos da esquerda, dos da direita, das ovelhas, dos bodes. Ele pode, Ele é Deus. E Ele faz. E nós temos que estar atentos em relação a essa questão. E como Ele tem autoridade para aprovar ou desaprovar, Ele tem autoridade para aceitar ou não aceitar. E aí, queridos, Cristo, Ele não aceita soldados de verão. Sabe o que é soldado de verão? Só estão dispostos a combater em dias ensolarados, dias bons. O dia está bom, ele quer estar lá, combatendo. A coisa apertou, o negócio ficou feio. Não, sou soldado de verão. Cristo também, Ele não aceita, sabe o quê? Discípulos turistas, irmãos. Discípulos turistas. Só aparece de vez em quando. Só está disposto a seguir de vez em quando. O discípulo turista, ou o seguidor turista, é aquele que só quer seguir, que só quer servir quando tudo está favorável, quando há disponibilidade de tempo, se eu tiver tempo, se eu tiver um feriado prolongado. Cristo também, Ele não aceita discípulos, irmãos, aves de arribação. O que é isso? Aves de arribação. Faz bons ventos, eles vêm. Faz maus ventos, eles vão. Aves migratórias que procuram os melhores climas e ambientes mais favoráveis para se instaurarem ali, para morarem ali. Qual é o nosso verdadeiro motivo de seguirmos a Cristo? Qual tem sido o seu verdadeiro motivo de seguir a Cristo? Você quer encontrar conforto? Você quer fazer isso só quando o tempo está bom, quando o tempo está favorável? Você quer fazer isso só quando você encontra um tempinho disponível, sabe? Aquele restinho daquele tempinho.
Eu posso, mas até tal hora, Senhor, eu posso te seguir, eu posso fazer a tua obra aqui, num dia determinado, naqueles minutinhos que eu tenho que me restam, porque a minha vida está ocupada com tantas outras coisas. Que tipo de seguidor tem sido você? Que tipo de seguidor temos sido eu? Temos sido nós diante do Senhor? O verdadeiro seguidor de Cristo, ele precisa se desprender de tudo que o aprisiona a esse mundo terreno e viver e ser preenchido pelo reino de Deus. Amém? O reino de Deus. É esse reino que deve ser buscado e vivido por nós, os seguidores de Cristo. Mateus 6,33 diz o quê? Mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, como seguidores, que nós possamos viver esse reino, que nós possamos mergulhar de cabeça nesse reino, para vermos a glória do Senhor, para alegrarmos o coração do nosso Deus. Jesus pregou sobre arrependimento e sobre o reino, que Ele quer que nós façamos parte dele como seguidores, como discípulos. Então vamos seguir a Cristo da forma que Ele quer que nós o sigamos e tomarmos cuidado com essas ideologias e essas coisas que têm sido anunciadas por aí, que tem mostrado para você que você pode fazer, pode seguir assim, pode servir assado, né? E as coisas hoje têm acontecido de uma forma totalmente preocupante, porque o que tem de seguidores seguindo a Jesus de uma forma totalmente abominável diante dos olhos dele, não está nos livros, é coisa muito séria. Então que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos ensine a sermos verdadeiros seguidores de Cristo, da forma em que Ele quer que nós o sigamos. Importa-nos mais agradar a Deus do que aos homens. E quando falamos isso, importa-nos mais agradar a Deus do que aos homens, nós precisamos entender que importa-nos mais agradar ao nosso Criador do que a nós mesmos. Falamos aos homens pensando na terceira pessoa, mas precisamos olhar para a primeira pessoa do singular. Eu. Importa mais que eu agrade ao meu Criador do que a mim mesmo. Que eu viva mais para Ele do que para mim mesmo. Amém? Que o Senhor nos ajude a caminharmos como verdadeiros seguidores de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus, glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez oramos, pedimos a tua direção, o teu amparo, o teu perdão e a tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a te seguirmos da forma que o Senhor quer que nós façamos, para que não venhamos, ó Deus, a andarmos em trevas, mas que possamos desfrutar da luz do Senhor que traz vida. O Senhor disse lá no Evangelho de João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que essa luz, Senhor, reflita sobre a vida de todos os homens e que todos tenham a oportunidade de caminhar com o Senhor como verdadeiros seguidores de Cristo. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que tenta nos enganar. Que o nosso coração, Senhor, esteja voltado único e exclusivamente para o Senhor. Que não sejamos seguidores iludidos, enganados, ó Pai, mas que sejamos verdadeiramente, Senhor, seguidores que alegrem teu coração, que estão dispostos a vivermos não para nós mesmos, mas para o Senhor. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, aqueles que estão nesse momento meditando na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, e ajuda-nos a tirar tudo aquilo que tem sido prioridade em nossas vidas que não seja o Senhor. Tudo, absolutamente tudo, que não seja o Senhor, que esteja ocupando, ó Deus, o lugar que é teu no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a tirarmos. E se for pessoas, vidas, pessoas que nós amamos, nós não queremos abominar essas pessoas, não queremos, temos sim que cuidar delas, amar, mas que elas não fiquem, Senhor, entre nós e o Senhor, porque o primeiro lugar da nossa vida é teu, Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e acrescenta sobre nossas vidas todas as outras coisas como o Senhor nos prometeu. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados e abençoa-nos no nome doce e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Amém. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço.